Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre a multiplicação de números inteiros, tá? As páginas do livro são a 59, a 60 e a 61, beleza? Então, vai ser uma aula bem simples, certo? Até porque o conteúdo, embora a gente vá sentir dificuldade, alguns de vocês, na questão da multiplicação, mas em entender como funciona a utilização dos sinais de mais e menos durante a multiplicação, garanto que será bem simples, tá bom? Então, nós vamos dividir aqui a aula em 3 casos, tá? Que são basicamente os 3 casos que nós encontramos durante essas multiplicações de números inteiros, tá? Então, vamos começar no primeiro caso. Então, o que o primeiro caso traz para a gente? Quando a gente tem dois números inteiros positivos, ou seja, os dois fatores eles são números positivos. O que acontece? Bem, esse é o mais simples. Tá? Quando os meus dois números da multiplicação eles são positivos, o meu resultado será também um número positivo. Tá? Ou seja, dois exemplos aqui. Eu tenho mais 6 vezes mais 4. Tá? Os dois fatores, os dois números são positivos. Então, se eu multiplicar 6 vezes 4, eu vou achar 24. E a regra diz que se os dois números são inteiros positivos, a minha resposta também automaticamente será positiva. Tá? Então, aqui eu tenho mais 24. E aí é aquela questão. Eu coloco ou não o sinal de mais. Tá? Fica a critério. Desde que não seja negativo. Pois o negativo a gente tem, por obrigatoriedade, usar nos numerais. Tá? O segundo exemplo ele tem 8 positivo vezes 15 também positivo. Os dois são positivos. Então, quando eu multiplicar 8 vezes 15, eu vou achar 120. E aí, claro, como os dois são positivos, a minha resposta também será positiva. Tá, gente? Então, o primeiro caso é bem simples. Isso vale para qualquer multiplicação. Tá? Então, sempre que eu tiver dois números positivos e eu multiplicá-los, a minha resposta automaticamente será um número positivo. Então, 7 vezes 3 é 21. Como os dois são positivos, a minha resposta também é positiva. Tá? E aí posso ter ou o sinalzinho de mais, ou também posso não colocar o sinalzinho de mais, desde que eu subentenda que ele é positivo. Tá? Vamos agora para o segundo caso. Agora começa a ficar um pouquinho mais complicado. No segundo caso, o que vai acontecer? Nesse segundo caso, nós teremos um fator positivo, ou seja, um dos números será positivo e o outro será negativo, tá, galera? E aí o que acontece? Quando eu tiver uma multiplicação aonde eu tiver um número positivo, tá? Ele coloca aqui embaixo, um positivo, e o outro for negativo, não importa a ordem, tá? Pode vir primeiro positivo ou primeiro negativo, desde que os dois, um seja positivo e o outro negativo, os sinais sejam diferentes, a resposta de vocês ela sempre será um número inteiro negativo, tá? Regra. Então, se os números têm sinais diferentes, quando eu resolver a multiplicação, eu já vou saber que a minha resposta será negativa. Então, por exemplo, 6 vezes 4. O 6 é positivo, o 4 é negativo. Os sinais são diferentes. Então, eu já sei que a resposta é negativa. E 6 vezes 4 é 24. Tá? Então, vale, como ele falou, para qualquer ordem. Então, por exemplo, se eu coloco mais 5 vezes menos 3. Tá? E aí eu vou multiplicar primeiro. 5 vezes 3 eu sei que é 15. Tá? Como os sinais são diferentes, então a minha resposta automaticamente pela regra será negativa. Como ele falou que não importa a ordem, então eu posso ter assim também. Eu posso ter o sinal de menos primeiro, vezes um número qualquer positivo. Então, 2 vezes 4 é 8. Mas o 2 é negativo e o 4 é positivo. Os sinais são diferentes. Se eles são diferentes, significa dizer que na minha resposta ela será um número negativo. Tá? Tá aqui.
Esse é o segundo caso. No terceiro caso, o que vai acontecer agora? Os dois números serão negativos. Tá? É bem parecido com o primeiro caso, onde os dois fatores eles eram positivos. Então, o que acontece? Basicamente, a mesma resposta do primeiro caso. Então, quando eu tiver dois números negativos, dois fatores negativos, a minha resposta será um número positivo. Tá? Então, cuidado. Quando os dois números forem negativos, a resposta será um número positivo. Então, vamos para os exemplos. Então, vou colocar aqui. Exemplo 1. Vamos supor que eu tenho aqui menos 5 vezes menos 4. Olha só. O que a regra diz? Quando eu tiver dois números inteiros negativos, os dois são negativos, tanto 5 como 4, a minha resposta é um positivo. Então, eu já sei o sinal da minha resposta. Ele é positivo, porque os meus dois numerais são negativos. E aí, basta resolver a multiplicação, gente. 5 vezes 4 é 20. Pronto, não tem segredo. Exemplo 2. É só não esquecer da regrinha. Os dois são negativos, então a minha resposta é positiva. E aí é só multiplicar os valores, tá? Então, por exemplo, eu tenho menos 10 vezes menos 7. Os dois são negativos, ó. Tanto 10 como 7. Então, eu já sei que a resposta é positiva. E aí é só multiplicar. 10 vezes 7, 70. Tá? Então, esses são os três casos que nós podemos encontrar em uma multiplicação envolvendo números inteiros. Tá? Vamos voltar de novo. O primeiro caso, quando os dois números são positivos, a minha resposta também é positiva. No segundo caso, quando eu tenho um número positivo e o outro negativo, a minha resposta é sempre negativa. Aí não importa a ordem, quem vem primeiro, se é o positivo ou o negativo. Tá? Se os dois têm sinais diferentes, a resposta é negativa. E no último caso, os dois números serão negativos e a minha resposta será positiva. Tá? E aí, gente, nós temos aqui uma pequena observaçãozinha. Por quê? Tanto o primeiro como o segundo e o terceiro caso, eles abordam uma multiplicação envolvendo dois números, só dois. Mas o que acontece se eu tiver uma multiplicação, por exemplo, envolvendo 3 números, 4 números, 5 números e um monte de sinais? Já pensaram? Então, vou colocar aqui um exemplo. Menos 7 vezes mais 2 vezes menos 1 vezes menos 3. Pronto, a multiplicação bonita. Olha só a diferença. Primeiro, segundo e terceiro caso só eram dois números, agora apareceu 4. Tem um monte de sinal aí. Como é que eu vou saber qual é o sinal da minha resposta? Eu sei que eu posso multiplicar aqui de boa. 7 vezes 2 é 14, 14 vezes 1 é 14, 14 vezes 3 é 42. Eu resolvo de boa, mas eu não sei qual será o sinal da resposta. Então, o que eu faço? Eu vou ler aqui as informações. Para determinar o produto de dois ou mais números inteiros, é diferente de zero, claro, calculamos o produto dos módulos e fatores e, olha só, o que nós vamos fazer, gente? Primeiro, sempre que nós tivermos mais de dois números em uma multiplicação, nós vamos contar a quantidade de números negativos. Certo? Contar a quantidade de números negativos. Mas para que eu vou contar, professor? Porque vai acontecer o seguinte. Se, por exemplo, eu contei e achei uma quantidade par. Achei 4 números. Beleza, 4 é par. Então, se eu achar um valor par, significa que a resposta é positiva. Não, professor, mas eu contei e achei um valor ímpar. Eu achei, por exemplo, 5. Então se eu achar um valor ímpar, a minha resposta é negativa. Certo? Então, o sinal que será dado à resposta vai depender da quantidade de valores negativos que nós temos nas multiplicações. Se for par a quantidade, positivo. Se for ímpar, negativo. Então,
Vamos ver aqui nesse exemplo que eu coloquei. Eu tenho um número negativo, 2 números negativos, 3 números negativos. Então, eu já sei o quê? Que 3 é um número ímpar. Então, a minha resposta ela vai ser negativa. Pronto, então isso aqui é o mais difícil. Porque multiplicar, gente, é o mais fácil. 7 vezes 2, 14. 14 vezes 1, 14. 14 vezes 3, 42. Tá? Vamos para outro exemplo. Vamos agora colocar um exemplo onde a quantidade de valores negativos seja par. Tá? Então, por exemplo, vou botar 5 vezes menos 3 vezes menos 2 vezes mais 1 vezes mais 4. Pronto. Então, gente, lembre-se. A regra ela não quer saber da quantidade de positivos, ela quer saber da quantidade de negativos. Então, vamos contar. Eu tenho um número negativo, 2 números negativos. É par. Se ele é par, ó, a resposta é positiva. Então, eu já sei que vai ser positivo. Agora, eu só preciso resolver a multiplicação. Vamos lá. 5 vezes 3 é 15. 15 duas vezes é 30. 30 uma vez é 30. E 34 vezes é 120. Tá? Então, gente, essa é a nossa aula sobre multiplicação de números inteiros. Tá? Revejam o vídeo quantas vezes vocês acharem necessário até entender os 3 casos e entender o que acontece, o que eu tenho que fazer na verdade para descobrir o sinal de uma multiplicação em que eu tenho mais de 2 números. Tá bom? Tenho certeza que vocês vão conseguir entender o assunto e vão conseguir resolver a nossa atividade. Tá? Então me despeço aqui. Valeu, galera. Até mais.